Em 1957, Frank Sinatra declarou ao repórter de uma revista: "O rock and roll cheira a falsidade, imitação. É cantado, tocado e composto por valentões. Graças às suas letras sujas, lascivas e maliciosas, consegue-se a música mais marcial de todo delinquente com costeletas da face da terra. É a forma de expressão mais bruta, feia, desesperada e malévola que já tive o desprazer de ouvir." E de repente ali estava Sinatra, em seu programa de TV, dando as boas-vindas a Elvis, o rei do rock and roll, um valentão, com um belo aperto de mão e um enorme sorriso. Sinatra, é claro, desprezava Elvis. O fato de que Francis Albert provavelmente fosse mais rock and roll do que Elvis jamais seria. Com suas mulheres, uísque e fixação pela máfia, nunca foi mencionado. Frank representava uma versão bem apessoada do país, uma terra de ternos e gravatas elegantes, de respeito pela lei, pelas mulheres e pela noção de sossegar e ter filhos. Presley tentara destruir tudo aquilo, e agora ali estavam Frank e Elvis, e os dois eram um só. Essa união dos músicos é considerada a primeira fase expansionista do rock. Ao ouvir o toque de clarim de McCartney, a enorme multidão de garotos e garotas avançou. Todos arfavam em deslumbramento. Ninguém corria atrás de bandas naquela época. As pessoas dançavam e olhavam umas para as outras. Não prestavam atenção no grupo que tocava, nem perdiam a cabeça por causa de uma versão de música, e corriam em êxtase em direção à banda. No entanto, agiram dessa forma naquela noite no Litherland, e assim nascia a primeira manifestação local da Beatlemania. Dave Forshaw, promotor que viu o show, se convenceu de que uma batalha das grandes havia começado. Nunca tinha visto uma banda daquele jeito antes, lembra Forshaw. A resposta para essa questão pode ser encontrada na cidade portuária alemã de Hamburgo. Em agosto de 1960, a banda viajou até lá para tocar num lugar chamado Indra Club. A viagem foi organizada por seu agente, empresário Alan Williams, e o grupo era formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe e Pete Best. O grupo geralmente tocava 6 horas por noite, com intervalos de meia hora. Devido ao número de canções que geralmente apresentava, a banda teve de encontrar uma forma de aumentar o repertório para várias horas. Koschmider incentivava a banda a interagir com a plateia e muitas vezes caminhava até a frente do palco e gritava: "Deem um show", caso sentisse que não estavam dando tudo de si. Os integrantes do grupo reagiam com uma série de danças malucas, principalmente Lennon, que certa noite subiu ao palco de cueca e com um assento de privada ao redor do pescoço. Não havia pausa no expediente puxado de Bruno Koschmider. Não que os Beatles se importassem, eles eram jovens, cheios de energia e vigor, e tinham sido lançados no centro de um círculo vicioso. Eles adoravam tocar ao vivo, e tal ímpeto e entusiasmo, junto com a crescente lista de covers de rock and roll, logo começaram a atrair um público considerável. Nos anos 1960, os jovens se apoderaram de todas as formas de arte. Tomaram o poder no cinema, teatro, livros, moda, televisão e na música My Generation. Capturou perfeitamente esse clima. Trata-se de uma canção de desobediência juvenil, sobre atacar os conservadores, que reprimem os jovens sem razão. My Generation é uma ofensiva provocação ao mundo adulto, e é por isso que seu poder e seu apelo eterno a todas as futuras gerações estão assegurados.
No ano de 1965, com suas roupas imundas e expressão sincera, Bob Dylan tinha a aparência certa e desempenhava o papel certo. Só que ele não queria mais esse papel. Estava entediado. É um saco ouvir quanto você é maravilhoso quando você mesmo não pensa assim, declarou a um entrevistador. A vida de Dylan estava repleta de entrevistas coletivas sem sentido, fãs, simpatizantes, garotas, passagens de som e público exigente. Pensamentos sobre abandonar tudo esvoaçavam por sua cabeça, mas então uma nova música, Like a Rolling Stone, surgiu. Ele a agarrou com força, a modelou e ela mudou tudo. A pedra do título em inglês, Stone, era um marco importante nos compactos de música pop, uma canção de amor arrebatadora cujo som explosivo refletia a empolgação da letra de Dylan, uma letra ao mesmo tempo cruel e compassiva. Além disso, Like a Rolling Stone jogava fora o conjunto de regras ao durar mais de 6 minutos. Nenhum compacto pop tinha 6 minutos de duração. Os lançamentos comuns tinham no máximo 3 minutos e meio. E Like a Rolling Stone estreou um som e um estilo muito novo, construído em torno da guitarra melódica de Dylan, seu vocal escarnecedor e as linhas melancólicas e pungentes do órgão de Al Kooper. Era um som que Bob mais tarde descreveria como louco feito mercúrio. Como seria de esperar, a CBS, sua gravadora, se recusou a lançá-la. Porém, um funcionário da companhia conhecia a gravação. Ele pegou um disco de acetato com a canção, o levou a uma boate da moda em Nova York e o entregou ao DJ, que o tocou. Quando acabou, o público berrou, querendo ouvir mais e mais. A gravadora cedeu à pressão, e a música hoje é considerada um dos compactos mais importantes da história do rock. Em agosto de 1968, o Led Zeppelin se reuniu num porão no Soho. Depois de uma hora tocando, ficou evidente que algo muito especial estava ganhando forma. A ideia de Page era excelente, uma abordagem com base no blues em conjunto com a sensibilidade clássica do rock and roll. A guitarra de Page é universal, passando a base e a solos extraordinários. A seção rítmica mais pesada do país o leva mais e mais fundo, e a voz de Plant não só se encaixa naturalmente nesse caldeirão sonoro, como também se mostra capaz de se transformar em um instrumento em si. Page liga para o amigo Peter Grant logo depois do ensaio e, muito entusiasmado, fala sobre a música que estão produzindo. Eles entram no estúdio para gravar o primeiro álbum. Page e Grant bancam as sessões e os salários da banda. É uma aposta, mas nenhum dos dois está preocupado. Eles simplesmente sabem que vai dar certo. Em novembro, Grant põe o álbum debaixo do braço e vai a Nova York se reunir com a Atlantic Records. Ele vende o grupo como sendo o novo rock, ciente de que essa banda gerou muito lucro para o selo. É uma bela sacada. Os homens da Atlantic sorriem, ouvem e lhe oferecem $222 mil e um contrato de 5 anos, dando à banda total controle artístico sobre sua música. Grant volta para casa triunfante. Ele e Page recuperam o valor investido e muito mais. Enquanto isso, Plant e Jones recebem 3.000 libras cada, uma verdadeira fortuna para a época. De repente, o Led Zeppelin está pronto para estrear nos Estados Unidos. Eles voam às vésperas do Natal, em 23 de dezembro, devendo começar no dia 26. O festival Woodstock também foi um evento marcante para a história desse tipo musical.
Ele não foi planejado para ser um dos eventos culturais mais significativos da década, mas atraiu 500.000 de pessoas, se tornando símbolo do período e conferindo a Woodstock, em Nova York, fama vitalícia. Contudo, assim eram os anos 1960. As pessoas nunca sabiam o que esperar na próxima curva. 1 mês e meio antes da data do festival, a Câmara Municipal votou contra a permissão para o evento. A cidade não queria de forma alguma ver milhares de moças e rapazes de longos e sujos cabelos por ali, com sua música alta. Felizmente, Max Yasgur, fazendeiro na região, ofereceu sua fazenda para sediar o festival. Os organizadores tiveram de começar novamente, construindo palcos, barracas de comida, trazendo água e instalações sanitárias. Na quarta-feira, 3 de agosto, 2 dias antes de o festival ter início, a notícia se espalhou e a comunidade hippie pôs o pé na estrada. Enquanto os organizadores corriam tentando acertar tudo, 50.000 pessoas chegaram e ocuparam a frente do palco principal. Não tinha como os organizadores obrigarem todos eles a pagar. Além disso, já haviam vendido uma boa quantidade de ingressos antecipadamente. A única saída foi declarar que Woodstock seria um festival gratuito. Com essa informação, 1 milhão de pessoas tentou chegar até ali. Metade delas foi convencida pela polícia a dar meia volta. Isso fez com que os organizadores tivessem de encarar apenas 500.000 de pessoas. 4 meses mais tarde, os Rolling Stones tentaram criar sua própria versão de Woodstock, com o Festival de Altamont. O rock tornou-se símbolo da juventude moderna, refletindo, inclusive, a hegemonia cultural dos Estados Unidos, tanto na cultura popular quanto no estilo de vida. Assim sendo, foi o resultado de uma explosão da revolução social e cultural nesse período.